Muito bem. O assunto de hoje é um assunto muito familiar para todos nós, que é o aviso prévio. Todos nós temos uma noção desse instituto, que é importante, que está previsto na CLT já há 70 anos, mas que ganhou uma nova leitura com a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Lá no artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 21, consta que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Esse dispositivo ficou cerca de 23 anos sem regulamentação, e como a Constituição de 88 acabou definitivamente com o regime estabilitário decenal que era previsto na consolidação das leis do trabalho, esse dispositivo passou a ter uma importância fundamental, porque a Constituição de 88 ela estendeu a todos os trabalhadores o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi um estágio intermediário, não é? Entre o sistema anterior, que era de estabilidade após 10 anos de serviço, e o estágio atual, onde todos têm direito ao regime de fundo de garantia. Porque no período que permeou esses dois momentos, o fundo de garantia era uma opção facultativa. E com o fim da estabilidade e a substituição do sistema estabilitário decenal pelo sistema do fundo de garantia, passou-se a ter uma necessidade de criar algumas dificuldades para o despedimento de um empregado. Porque, como todos os senhores e senhoras sabem, no regime anterior da consolidação da lei do trabalho, o empregado que alcançava 10 anos era estável e não podia ser demitido, salvo por motivo disciplinar, devidamente apurado no inquérito judicial perante a Justiça do Trabalho. Mas, a despeito disso tudo, foram 23 anos de ausência do Poder Legislativo na regulamentação desses dispositivos, até que alguns sindicatos resolveram questionar essa ausência de regulamentação desse dispositivo no Supremo Tribunal Federal e ajuizaram, então, lá 4 mandados de injunção, que são medidas judiciais, como todos sabem, que visa disciplinar a entrega de um direito que dependa de alguma regulamentação e que não seja feita em razão de uma certa inércia do Poder Legislativo ou até do Executivo. E, em função desses mandados de injunção, as entidades que congregam empresas, empresários, diante da perspectiva de que o Supremo fixasse quais seriam os critérios para demitir com base nesse dispositivo constitucional, para não correrem o risco de vir uma regulamentação do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, se movimentaram e movimentaram, portanto, o Congresso Nacional, e aí foi aprovada a Lei 12.506, de 11 de outubro de 2011. Esta lei introduziu um critério objetivo para a aferição do adicional por ano de serviço ao aviso prévio. E o que diz basicamente esta lei? O aviso prévio, de que trata o capítulo 6 do título 4 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 43, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até 1 ano de serviço na mesma empresa. Portanto, isso já resolve uma primeira dúvida do estudo desse instituto após o advento dessa lei, que é o empregado que tem até 1 ano tem 30 dias de aviso. E o parágrafo único diz: ao aviso prévio previsto nesse artigo serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias de aviso prévio. Portanto, a Lei 12.506, que regulamentou esse aviso prévio proporcional, basicamente assegura ou confirma
um mínimo de 30 dias de aviso prévio ao trabalhador, mais 3 dias para cada ano de serviço. Neste caso, observem o seguinte, a lei fala que assegura ao trabalhador, o que remete a espancar uma outra dúvida que tem sido comum, se esta lei se aplica também ao empregador. E há um certo consenso de que a lei aplica-se exclusivamente ao empregado, que o empregador continuará a ter direito de ser avisado da dispensa, do pedido de dispensa do empregado, mas com 30 dias de antecedência, porque a lei veio para beneficiar o empregado, não para resguardar a posição do empregador, justamente porque ela veio no bojo dessas alterações que mexeram com a estabilidade dos empregados. Então, embora a gente possa encontrar aqui ou acolá um outro artigo, algum outro doutrinador com alguma posição minoritária, sustentando que, por uma questão de isonomia, também teria que se dar esse prazo ao empregador. Na verdade, historicamente, e inclusive nos países que adotam esse critério de aviso prévio proporcional, este benefício é sempre só para o empregado, porque entende-se que o empregado é o hipossuficiente na relação, é a parte mais fragilizada e aquela que depende mais de uma antecipação da posição do empregador com relação à sua dispensa. Não é? O aviso prévio, portanto, é um meio da parte informar a sua decisão de ruptura imotivada do contrato, dando ao contrato, por prazo indeterminado, um prazo certo para extinguir-se. Digamos que, resumidamente, podemos dizer isso do aviso prévio. Ele tem como objetivo comunicar a vontade de extinguir um contrato, fixar um prazo máximo para o seu término, diminuir eventuais danos à parte que foi pré-avisada, aí no caso seja ela o empregado ou o empregador, porque o empregador também não pode ser colhido de inopino por um empregado que, às vésperas de deixar a empresa, simplesmente avisa, olha, amanhã não venho mais. Isso pode ter repercussões, inclusive, muito sérias para a atividade do empregador. Então, no caso do empregador, ele tem que ser pré-avisado com 30 dias de antecedência pelo empregado. Não é? Para o empregado é dar tempo de se recolocar e para o empregador de encontrar um substituto. No caso da dispensa do empregado durante o período do cumprimento do aviso, esse terá direito a uma redução diária de 2 horas no final da jornada, podendo ser convertida em dias corridos com liberação ao final do aviso. Isso está previsto no artigo 488 da CLT. Então a lei não modificou esse artigo. A lei apenas veio a dar um critério para a dispensa de empregado com mais de 1 ano, e assim assegurar uma remuneração e um ônus maior para o empregador. Muitos perguntam, se o empregado tem direito a 60 dias de aviso prévio, em função de contar com 10 anos de serviço na empresa, por exemplo, ele tem direito a essa redução de jornada durante os 60 dias? No meu entendimento, ele tem direito a essa redução durante todo o aviso prévio. Se o aviso prévio for de 60 dias, então, ele terá essa redução de 2 horas por dia, que é justamente o tempo que se permite que ele procure um novo emprego, que ele envie seus currículos, que ele faça seus contatos, não é? O que a lei já prevê é que, no caso do aviso prévio de 30 dias, por exemplo, pode optar-se para que ele fique 7 dias no final do prazo do aviso prévio, sem trabalhar. Trabalhe a sua jornada normal por 23 dias e os restantes 7 dias descanse. E aí vem a pergunta, esse critério vale também quando ele tem um acréscimo no seu aviso prévio em função do seu tempo de serviço? Entendo que sim. Obviamente que se ele tiver 60 dias de aviso prévio, não será 7 dias de descanso, como está lá no parágrafo único do artigo 488. Será 14 dias. De modo que isso deve se dar proporcionalmente ao tempo de aviso prévio a que ele faça jus. É possível o empregado renunciar, dizer, olha, já que eu fui demitido, não quero mais ficar aqui, renunciar ao direito e tal? Não é possível. Não é? Somente é possível se ele obtiver uma recolocação imediatamente ou no curso do aviso. É possível que o empregador diga, olha, daqui a 60 dias eu vou lhe demitir, vou lhe pagar os seus consectários rescisórios, e, doravante, o senhor terá que se retirar do trabalho às 2 horas, com 2 horas de antecedência. No 5º dia, ou no 11º dia, ou no 32º, ele encontra um emprego para ter início imediato. E outra dúvida que vem é, se ele tem um emprego, então como é que fica a situação desse aviso dele que iria até 60 dias depois? Neste caso, ele pode renunciar a parte desse tempo para assumir um outro emprego, e assim não sofrer
impacto na sua renda. Essa é a única hipótese, que é quando obtém recolocação, porque isso está até disciplinado na súmula 276 do TST. Não é? Caso o empregador tenha a iniciativa de dispensar o empregado do cumprimento do aviso, neste caso deverá indenizá-lo pelo valor integral, inclusive com os reflexos nas demais verbas. E se o empregado recusar-se, que também é possível, o ambiente já não ficou agradável, ele foi demitido e já está numa situação ali de se sentindo inferiorizado, aí é um caso também à parte e a merecer uma certa reflexão. Não é? Se ele tiver um aviso prévio de 30 dias, teoricamente ele poderia faltar ao serviço. E aí teria um desconto normal de falta. Diferentemente de quando ele toma a iniciativa da rescisão do contrato e fala para o empregador, estou pedindo minha demissão. Nesse caso, ele tem que ficar os 30 dias ou então pagar o aviso prévio. Mas aqui, nesta hipótese, não, ele tem apenas o desconto como falta. Mas se as ausências forem maiores do que 30 dias, imagine o seguinte, ele foi preavisado com 90 dias de antecedência e ele passa a não ir mais, sem dar qualquer satisfação. É possível que o empregador resolva entender que ele está abandonando o emprego. Então, é um risco que ele corre de abandonar o emprego sem que dê qualquer justificativa e de simplesmente começar a faltar os 90 dias. O patrão pode entender que ele, então, na verdade, não teve mais o ânimo de continuar com o trabalho. Como a ressalva que a lei faz e a súmula do tribunal faz é quando ele encontra recolocação, ele precisaria, a rigor, dizer para o patrão, não vou vir mais, porque já arrumei um outro emprego. Então, não estou abandonando o meu emprego, eu estou me transferindo para uma outra empresa. De modo que eu apenas fiz essa ressalva aqui, que há um risco concreto de ser alegado isso. Evidentemente que a matéria ainda não foi apreciada nessa conformação pelo Poder Judiciário. Eu desconheço qualquer decisão nesse sentido ainda, mas me parece bem razoável. E como é que é feito o cálculo do valor do aviso prévio? Muito bem, o aviso prévio é o salário, é a remuneração que ele recebe. Se ele recebe parte fixa e parte variável, então deve ser o conjunto dessa remuneração, esse complexo remuneratório. E se o empregado faz horas extras habituais? Ele recebe R$ 1.500 de salário, mais uns 1.200 de horas extras. Neste caso, a fórmula está no artigo 487, parágrafo 5º da CLT, que diz que as horas extras habituais integram o valor dos salários pela média dos últimos 12 meses para cálculo do aviso prévio. E se houver reajustes no curso do aviso prévio, indenizado ou trabalhado? Se houver reajustes, o empregado tem direito a ter esse reajuste aplicado à sua remuneração, com reflexo em todo o seu complexo rescisório. Isso está previsto no artigo 487, parágrafo 6º da CLT, e também há uma orientação jurisprudencial da SDI 1, que é a 367, que vai nessa direção. E se a rescisão ocorrer por culpa patronal? Da mesma forma, se a rescisão ocorrer por culpa patronal, obriga o empregador ao pagamento integral do aviso. Isso está explicitamente dito no artigo 487, parágrafo 4 da CLT. E uma outra hipótese é se houver culpa recíproca. Às vezes a rescisão do contrato se dá por culpa de ambos os contraentes do contrato de trabalho, o empregador e o empregado. Nessa hipótese também está positivada a solução, no mesmo artigo 487, parágrafo 4º da CLT, e na súmula 14 do TST. Eu disse anteriormente que o empregado que se ausentasse por um longo período, mesmo no curso do aviso prévio, poderia sofrer alguma imputação de abandono, que é uma falta grave, autorizadora da rescisão do contrato sem ônus para o empregador. E, portanto, ao longo do aviso, caberá rescisão por justa causa nos casos em que o trabalhador cometer faltas graves, dispensando assim a obrigatoriedade de cumprimento do restante do aviso. A mesma regra vale para as faltas patronais. Isso está previsto no artigo 490 e 491 da CLT. De modo que enquanto o contrato estiver em andamento, mesmo que seja num período de aviso prévio, aqueles deveres contratuais e legais que cada uma das partes tem em relação à outra, subsistem e devem ser respeitadas. No caso do empregador, se ele cometer uma falta grave
colocar o empregado em situação de risco, se ele fizer exigências absurdas, se ele perseguir o empregado, se ele ofender o empregado, ele cessa e dá direito ao empregado cessar imediatamente o seu contrato de trabalho e ter direito a receber o restante do período do aviso prévio de forma indenizada, não é? Sem prejuízo de outras eventuais danos morais a serem requisitados em uma ação própria. E se for o empregado que cometeu essa falta grave, ele perde o direito de receber o restante do aviso. É isso que diz o artigo 490 e o 491. Como é que é feita a contagem do aviso, né? Qual é a data a ser anotada na CTPS? Isso parece uma questão corriqueira, uma questão até certo ponto banal, mas de fato não é, porque tem uma implicação prática, às vezes séria, na aferição de uma situação concreta. E não é à toa que a súmula 380 do TST disciplinou o critério de contagem do período de aviso prévio. Diz a súmula 380, a contagem do aviso, aplicação do caput do artigo 132 do Código Civil de 2002, exclui o dia da dação do aviso ou do comunicado de dispensa e inclui o último dia do prazo do aviso. E por que é importante isso? Porque numa situação de se discutir se o empregado ajuizou uma ação dentro do biênio prescricional ou não, se ele exercitou o seu direito de ação nos 2 anos que se seguiram ao fim do seu contrato de trabalho, o marco que será observado será esse último dia. E, portanto, esse último dia deve ser considerado. Portanto, o critério, às vezes nós encontramos ações na Justiça que está discutindo se foi no dia, um dia depois, um dia antes que ajuizou a ação, e aí tem um interesse muito importante. O período prescricional passa a contar após o término do aviso. É a OJ-SDI 1 do TST, e a OJ-82 e a 83. Essas 3 orientações jurisprudenciais, que vocês podem ter acesso no site do TST, disciplina exatamente isso, a questão da prescrição com relação ao início da contagem do prazo do aviso. A OJ-83 diz, a prescrição começa a fluir do final da data do término do aviso. Na verdade, é o que está no artigo 487, parágrafo 1º da CLT. Data a ser anotada como término do contrato de trabalho. É muito comum o empregador demitir o empregado, pagar a sua rescisão daí a 10 dias, liberá-lo do cumprimento do aviso, indenizá-lo e já dar baixa na carteira dele com a data em que ele está se desligando. Mas a OJ-82 diz, a data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder ao término do prazo do aviso, ainda que ele seja indenizado. Então, na verdade, o empregador deve projetar aquele tempo que o empregado teria direito como aviso prévio no contrato de trabalho e anotar como uma data posterior, que é a data em que terminaria o aviso prévio dele. Isso pode também parecer alguma coisa sem muita relevância, mas eu já examinei situações concretas em que o trabalhador diz, olha, doutor, está faltando um tempinho aqui para eu aposentar. Aí eu digo, olha, dá uma olhada aí quando é que terminou seu aviso, pega a rescisão, porque esse tempo do aviso conta. Conta, mas o patrão deu baixa antes. Bom, se ele deu baixa antes, o fez equivocadamente, então o senhor deve retificar isso. E, portanto, também conta para fins de aposentadoria. De modo que essas são as observações, não é? Outra súmula relevante para a questão do aviso prévio é a súmula 305 do TST, que diz o pagamento do aviso prévio está sujeito à contribuição para o fundo. E a súmula 230, que diz a substituição da redução da jornada durante o aviso pelo pagamento das horas correspondentes é ilegal. O que é que diz essa súmula aqui exatamente, na essência? Antigamente era comum o empregador demitir o empregado e dizer, olha, como você tem direito a ficar 2 horas por dia sem trabalhar durante o mês, isso equivale a 60 horas por mês. Vamos combinar o seguinte, você vai embora já e eu te pago só essas 60 horas porque essa você receberia sem trabalhar. Muitos trabalhadores aceitavam. Me paga minhas 60 horas, era comum essa expressão. Mas isso aí, na verdade, é uma apropriação de um direito do empregado, que era o direito aos 30 dias. E se o patrão quer dispensá-lo do cumprimento, que o faça pagando. É essa mensagem que está contida na súmula 230. A súmula 371 do TST diz o seguinte, a projeção do contrato de trabalho para o futuro, que é o que nós estamos tratando aqui, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados
as vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. Mas, no caso da concessão de auxílio-doença, no curso do aviso prévio, o que pode acontecer, e geralmente acontece, às vezes o empregado, diante daquela iminência de perder o seu emprego, às vezes está se sentindo já mal há algum tempo e não tem tempo de ir ao médico, ou às vezes até alguma coisa que ele possa... Ele procura um meio de se vincular à empresa, notadamente quando é um salário razoável, quando é uma empresa bem estruturada, ou às vezes até uma empresa de economia mista, um banco, ele corre no médico para se afastar. E geralmente se afasta mesmo. Aí o empregador fica naquela situação, e agora, o que eu faço? Então tem que sobrestar o processo de dispensa e aguardar que ele tenha alta, porque a dispensa só produzirá efeitos, né, depois de expirado o benefício previdenciário. Mas esta súmula ela induz a um certo equívoco, porque na verdade aqui fala que são os efeitos e vantagens econômicas do período que se projetam e que se consideram nesse período. Não é só isso. Imagine uma empregada gestante que foi pré-avisada da sua dispensa com 40 dias de antecedência e, de repente, se descobre grávida, né? No curso, com a concepção dada no curso do aviso prévio. Neste caso, a concepção ocorrida no curso do aviso prévio, ainda que esse período tenha sido indenizado pelo empregador, né, assegura a sua estabilidade, né, mesmo que a gestante, inclusive, desconheça o seu estado gravídico. Às vezes ela só vem a saber da sua condição de grávida até um pouco depois que terminou o seu período de aviso. Ela, de repente, começa a sentir alguns sintomas, vai ao médico, já não está mais trabalhando, já passaram os dias de aviso dela, e ela vai ao médico, o médico pergunta aquelas perguntas clássicas que as mulheres conhecem, e aí identifica que ela tem uma gestação, pede um ultrassom e constata que a data da concepção deu-se numa data ainda coincidente com o período do aviso prévio. Então, ela deve comparecer à empresa e dizer, olha, eu estou grávida e a minha concepção está aqui, pelo ultrassom, pelo médico, etc., e eu gostaria de ser reintegrada. Ah, não pode, por isso, por aquilo. Bom, então eu vou recorrer à justiça. E essa interpretação, ela, na verdade, vem de onde? Ela vem da súmula 82, da súmula 244, da súmula 396 e do artigo 10, do ato das disposições constitucionais transitórias, se eu não me engano, artigo 10, inciso 2, letra B, é isso? Todos devem ter isso um pouco na ponta da língua, né? É uma interpretação que tem um sentido de proteger a prole. Por que diz, mas outras garantias estabilitárias, etc., podem ser adquiridas no curso do aviso? Por enquanto, as ressalvas são essas, porque nesta garantia, especificamente, o que se protege é a prole, quer dizer, visa-se dar uma estabilidade emocional para aquela gestante, para que ela tenha uma gestação tranquila, possa se beneficiar muitas vezes do convênio médico, do amparo da Previdência e assim por diante. Então, o entendimento que o TST tem dado, em regra, é que no curso do aviso prévio, a estabilidade gestante também pode ser adquirida. Eu até transcrevi aqui a súmula 244, que diz: o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. E aí cita artigo 10, inciso 2, letra B do ato das disposições constitucionais transitórias. A súmula 396 diz, referente à estabilidade provisória, pedido de reintegração, concessão dos salários relativo ao período de estabilidade já exaurido. Isso é uma outra disposição, porque às vezes a ex-empregada demora um pouco a descobrir que está grávida, demora um pouco a ajuizar a ação, e quando a ação vai finalmente ser julgada em grau de recurso, muitas vezes, já se passaram os meses todos de estabilidade, e como todos sabem, vai desde a concepção até 5 meses após o parto, salvo alguma norma mais benéfica em convenção coletiva. E aí o tribunal entendeu que nesses casos não vai determinar a reintegração dela, e aí então determina-se que paga, com base nessa súmula 396, que pague os salários, férias, 13º, fundo de garantia, então que ela seja indenizada por isso, não é? E tem outras situações também, às vezes o empregador criou um ambiente hostil à empregada e a justiça acaba entendendo que reintegrar